E aí, amiguinhos, estão bem-vindos aqui ao primeiro programa especial, exclusivo e único do YouTube, onde a gente vai falar sobre o quê? Sobre a Série C do Campeonato Brasileiro, principalmente por causa do Maringá, e trazer uma rodada completa, um resumo da rodada completa para todo mundo. Também sobre a Série Bronze de Campeonato de Futsal, porque nós temos o Seleto Maringá que está indo bem, e pouca gente fala sobre isso no mundo. E eu vou ser um dos primeiros aqui no YouTube a trazer essas informações para todos vocês. Então eu espero que vocês gostem desse programa aqui, e vai ser o primeiro episódio hoje. Vai ter outros, obviamente, teremos outros, mas aqui é o primeiro apresentando para vocês o nosso Aqui Cê Não Tá Doido News. Mas antes, vamos ver os nossos patrocinadores que fazem tudo isso daqui ser possível, que faz tudo isso daqui andar. Não existe nenhum. Então, vamos seguir firmes nessa jornada aqui. Então, primeiro hoje nós vamos falar sobre o futsal e também depois nós vamos falar sobre o futebol de campo, que é o Série C do Campeonato Brasileiro. Então vai ter para todos os gostos aí. Se você gosta de futsal, segue a gente. Se você gosta de futebol, segue a gente também. Apesar de você não gostar da sua própria vida, por gostar desse time mequetrefe que está sendo o Maringá Futebol Clube. Então vamos começar com a Série Bronze de Futsal, onde o Seleto Maringá no último sábado jogou e jogou bem às 9 horas da noite lá no Chico Neto, e pouca gente foi assistir. Por quê? Porque vocês não valorizam o futsal da cidade. Vocês querem brigar aí por causa do vôlei que tá indo embora, e ninguém apoia o futsal igual vocês apoiam o vôlei, que é tão importante para a cidade e tão importante para a categoria ter esse apoio quanto foi necessário para o vôlei ter o apoio. E ó, mesmo com a torcida, mesmo com a ajuda e o incentivo das pessoas, o vôlei sofre e está sofrendo para se manter na cidade. Tanto é que as notícias atuais é de que eles vão embora. E o futsal? O futsal precisa também do apoio da torcida. E o futsal é jogos muito bons, muito emocionantes, tem tudo que você procura no esporte e de entretenimento para assistir, e você acaba não acompanhando por mesquinharia ou safadeza. Porque o último jogo mesmo, o Seleto Maringá está jogando muito bem, está um campeonato muito bom, todos os jogos são muito bons e vale muito a pena a gente acompanhar essas partidas aí e o desempenho dos times, principalmente o time da nossa cidade. Então no sábado começou o retorno da primeira fase ali do campeonato estadual, e o Seleto precisou ali desaposentar o Vampeta com seus 95 anos para jogar para o time. E o primeiro jogo, no primeiro turno, o Maringá tinha perdido por 2-1 com um gol faltando 2 segundos para acabar a partida, e aí finalmente conseguiram a revanche agora e conseguiram vencer a partida aí por 2-0. Então agora vamos ver como ficou o resultado dos jogos do grupo do Maringá. Lembrando que o jogo do Astorga e do Imbaú foi adiado para quarta-feira, porque houve um acidente aí na estrada entre os times aí, e a estrada ficou interrompida por muito tempo, então tiveram que adiar o jogo do Astorga. Foi adiado para quarta-feira, então o Astorga e o Imbaú estão com um jogo a menos. Até o jogo do Maringá também sofreu com esse acidente, porque o jogo estava marcado para 7 horas e foi adiado até as 9 da noite no sábado, justamente porque o time do Telêmaco Borba demorou para chegar por causa desse acidente aí. Ficou preso na estrada e os times, então acabou adiando os jogos e demorou. Então nós tivemos o que? O Platinense venceu por 7-2 o time do Marra Futsal, Platinense que é o líder isolado. E o Ivaiporã perdeu de 3-2 para o time do Cornélio Procópio. E o Maringá, obviamente, venceu por 2-0 o time do Telêmaco Borba. O Maringá que está indo muito bem na competição, hein? Então aqui, ó, você está vendo os resultados aqui do lado. E a tabela do campeonato, como que ficou? Então aqui é Platinense líder, Ivaiporã o segundo colocado, Seleto Maringá é o terceiro. O Cornélio Procópio está em quarto lugar, né? O Cornélio Procópio está fazendo um bom campeonato. Em quinto está o Astorga, com um jogo a menos. Telêmaco Borba em sexto. Marra Futsal em sétimo. E o Imbaú em oitavo. Imbaú que como eu acabei de falar, tá só fazendo amigos aí pelo caminho, porque não vai ter muito resultado aí não nessa primeira fase. Provavelmente será um dos primeiros times eliminados aí da competição. Vou colocar aqui do lado também os próximos jogos, né, para todo mundo já ficar ciente, principalmente do grupo do Maringá que vai jogar agora, vai iniciar a segunda rodada do retorno da primeira fase, né, obviamente.
Daí a gente tem aqui o Barra Futsal já enfrenta o Astorga, jogo bem disputado ali. O Imbaú vai receber o Maringá, então o próximo jogo do Maringá vai ser lá em Imbaú, não sei nem onde que fica essa cidade aí. O Platinense vai enfrentar o Cornélio Procópio e o Ivaiporã recebe o Telêmaco Borba. Esses são os jogos da próxima rodada. Sobre o jogo do Maringá, o Maringá dominou o jogo, tomou conta da partida, desde o começo só o Maringá jogou. Eu vou deixar aqui os 2 gols para você. O gol foi assistência do Jacometo. O primeiro gol foi golaço do Jacometo, como vocês estão vendo aqui. Estou deixando rolar de fundo os gols. E o segundo gol foi uma assistência também do Jacometo. E um gol que sim, foi no finalzinho ali também, que disparou e fez o Maringá vencer essa partida, que é muito importante estar nas primeiras posições aí para o time se classificar. Então assim ficou o jogo do Maringá, 2-0, Seleto vencendo bem, mantendo bem resultados em casa, venceu todos os jogos em casa, perdeu alguns fora e está mantendo aí o resultado e a classificação, que é o importante. Então esse é o resumo aí do Campeonato Paranaense, como que ele está nesse momento, da Série Bronze, e espero que o Seleto continue vencendo, diferente do que aconteceu com o nosso magnífico Maringá Futebol Clube, que é o próximo assunto, Série C do Campeonato Brasileiro. Então vamos começar a falar da nossa rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Tiveram os jogos, geralmente começam no sábado as rodadas, e domingo e segunda finaliza. No caso nós tivemos 2 jogos para finalizar a rodada agora segunda-feira. E os resultados no geral foram ali: o Brusque enfrentou Confiança e mais uma vitória do Brusque por 2-1. Itabaiana e Paysandu. Paysandu fora de casa fez 4-1 no Itabaiana. Botafogo, mais um time mandante que perdeu por Floresta por 2-1. Belo resultado do Floresta. O Maranhão e o Volta Redonda ficaram no 2-1. O Maranhão vencendo em casa. Santa Cruz, mais um mandante que perdeu para o Amazonas, né? 1-0 para o Amazonas. O Barra empatou com o Inter de Limeira em 2-2. O Barra está indo bem, né? Surpreendendo aí desde o ano passado. Ferroviária e Guarani também ficaram no 2-2, ótimo resultado para quem assistiu o jogo, né? Jogos com bastante gols é sempre muito bom. O Anápolis venceu o Figueirense por 3-1, a Figueirense que tá mal, hein? Figueirense tá todo mundo em crise aí, todo mundo de olho nesse time do Figueirense. Caxias e Ipiranga ficou 2-1 pro time do Caxias. Ipiranga, ninguém sabe muito bem como que ele vem vindo no campeonato. E o jogo mais importante da rodada, Ituano Reserva Sub-20 SAF 4 e o Maringá Futebol Clube 1. Péssimo resultado aí pro time de Maringá, que, nossa, meu amigão, que resultado lastimável para esses caras, hein? Só pedreira, só pingadeira, jogadores aí, ninguém entende o que acontece, goleiro falhando todo jogo, camisa 10 que não aparece, só toca a bolinha para trás ali. Então assim, o Maringá vem de uma crise existencial com esses jogadores que ninguém entende o que acontece, o que tanto aflige o coração desses rapazes aí que não conseguem jogar uma bola decente, mas é a vida. Então ficou assim os resultados dos jogos, né? Vou deixar aqui atrás para vocês, aqui do lado aqui, para vocês acompanharem como que ficou os jogos do grupo. E agora a gente vai ver a classificação a partir da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, como que ficou, mais uma vez na tela para vocês. Então aqui a gente tem poucos times, apenas um time que está 100% de aproveitamento, que é o Amazonas em primeiro, com seus 12 pontos. O Brusque está em segundo com 10 pontos. O Brusque está indo bem, 3 vitórias, 1 empate, né, até agora, então tá tranquilo. Paysandu também em terceiro com 8 pontos. Floresta em quarto com 4 pontos. Com 8 pontos, desculpa. E o Ipiranga em quinto com 7º. São os times ali que estão mais tranquilos. O Ipiranga é um dos que já teve uma derrota, mas está se mantendo bem. Aí em sexto tem o Ituano, que venceu o Maringá, conseguiu aí a sua segunda vitória no campeonato, uma goleada, sonora goleada sobre o Maringá. Botafogo da Paraíba em sétimo, Caxias e o Maringá e o Guarani em décimo, todos com 6 pontos. Começaram bem, né? O Maringá começou bem e já entregou ali a paçoca, basicamente. Aí vem em 11º e em 12º com 5 pontos o Barra e a Inter de Limeira,
com 4 pontos vem o Santa Cruz, Figueirense, Maranhão com 4 pontos ali, né, em sequência. Com 3 pontos, Confiança, Volta Redonda e Anápolis. E os 2 últimos, Ferroviário e Itabaiana, que se continuar desse jeito, o Itabaiana já é um dos únicos, um dos 2 que vão ser rebaixados. E o Ferroviário, se não ficar esperto, não vai se salvar não, porque é um campeonatinho chato, hein, para rebaixar isso aí, é um turno só, você acha que é bastante jogo, mas passa rápido e vocês acabam se lascando aí rapidinho. Então vamos falar de como foi esse jogo aí do Maringá e do Ituano. Qual o problema do Maringá? A gente não sabe, eu não sei qual é o problema do Maringá, mas alguma coisa tem ali. E um dos defeitos que eu particularmente vejo desse time é, tem jogadores que não definem, que não ajudam, porém eles atrapalham. Como por exemplo o goleiro Tony, que veio para ser a solução de problemas do time e faz uma pataquada dessa igual ele fez nesse jogo. Mais uma falha, não foi ele o 100% culpado dessa derrota, porque foram 4 gols, só apenas um que foi a falha completa dele. Os outros, não sei se um goleiro melhor conseguiria fazer pelo menos uma defesa e ajudar, porque ele está ali para isso e não consegue fazer isso, então é complicado. A gente contrata o goleiro para ser a solução dos problemas e ele não consegue solucionar nada e ainda agrega ali um pezinho de problema a mais, que é a questão de tomar muito gol bobo, igual o time vem tomando. Camisa 10, o Guilherme Pira. Cadê o Guilherme Pira? Sumiu. O rapaz está ali para ser a solução dos problemas também e não consegue resolver os problemas. É só criando mais problemas. E o Maringá já sofreu por muito tempo com essa questão de jogadores que não agregam e atrapalham. E a diretoria não faz nada. Então por que não dá chance para outro goleiro? Vai saber o que acontece. Às vezes o cara pega uma sequência melhor ali e ajuda o time. Ou coloca esse Guilherme Pira no banco um pouco para ele entender que não é bagunça. Porque do jeito que tá complicado. Então os próximos jogos, o Maringá vai ser em casa, né? Vai ser um jogo difícil para variar, porque já vai ter a cobrança, o peso da torcida. Vou colocar aqui do lado os próximos jogos da Série C, quais serão. Então tá aqui a lista de jogos da próxima rodada para vocês, e nada como um jogo contra o lanterna do campeonato. Para quê? Ou para resolver o problema, fazer a torcida abraçar o time novamente com um bom jogo, um bom resultado. Então essa pressão vai ser muito grande para o Maringá. Ou imagina só se o Maringá jogando em casa perde para o lanterna do campeonato, que conseguiu apenas 1 ponto até agora, hein? Todo mundo vai ficar muito ansioso na expectativa de ver o que vai acontecer com esse pessoal aí, hein? Vai ser, tá todo mundo muito ansioso para esse jogo. Maringá e Itabaiana, próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Próximo jogo está marcado para domingo, né? Diferente das últimas vezes aí. Então, pode acabar com o seu final de semana de vez o time do Maringá. Então, essa foi a análise completa aí, tanto da Série O Bronze do Campeonato Paraense de Futsal, quanto a Série C do Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro episódio, vai ter outros? Terão outros. Isso aí, posso afirmar com vocês, uma vez na semana a gente vai ter esse programa aqui. E é isso. Então espero que todos vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Se o Maringá vai vencer o Itabaiana ou não. E se o Seleto Maringá de quanto vai vencer o time do Imbaú, que está só a passeio no campeonato. Então muito obrigado a todos vocês que assistiram, que deram essa chance aí pra gente. E até mais. Fui.